E aí, pessoal, Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Paz a todos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos sobre se o testemunho tem agradado a Deus. E a palavra do Senhor nos diz dessa seguinte forma: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. O testemunho de Enoque. Pela fé, os antigos alcançaram a graça, o amor e, meus irmãos, a fé em Deus, para crer na sua salvação, para crer que Jesus Cristo viria um dia a cumprir a promessa, que um dia nasceria um menino que iria realmente salvar a humanidade. Mas só que a humanidade não deu crédito, o mundo não deu valor, mas pela fé os antigos alcançaram. Então eu te faço uma pergunta: tu tens agradado a Deus? O teu testemunho tem sido um testemunho de um homem, de uma mulher de Deus? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando um pecador entra na igreja, você gosta de julgar? Quando um desviado entra na igreja, você gosta de apontar? Tá vendo? Voltou por causa disso, por causa daquilo. Mas a Bíblia fala que pela fé eles alcançaram um bom testemunho. Pela fé eles deram um bom exemplo. Pela fé eles mostraram a diferença. Pela fé eles creram no que não existia aos olhos humanos. Era impossível de se ver, era impossível de se apalpar. Mas eles criam que Deus existia, eles criam no que os profetas falavam, eles criam quando Deus falava com eles criam quando Deus usava um homem e uma mulher para poder dizer: vai a peleja que eu estou com vocês, se levanta, vai que eu sou contigo. E ali, quando se consultava a Deus, fazia-se um holocausto, fazia-se um sacrifício, fazia-se uma adoração a Deus. E Deus aceitava aquela adoração, aquele holocausto, em forma de gratidão e agradecimento pelo aquilo que Deus estava falando com eles. Nós sabemos que quando o anjo aparece a Manoá, pai de Sansão, ele fala com ele: fica aqui que eu vou preparar um alimento. Ele vai, não coloca esse alimento na penha. E ali, quando ele fez o holocausto, aquela fumaça subiu e aquele anjo desapareceu. Então foi uma forma de agradecer pelo que Deus tinha falado com eles. Então pela fé os antigos criam, confiavam quando Deus estava falando. Hoje em dia está uma luta. Hoje em dia está difícil você ganhar uma alma. Sabe por quê? Porque pregadores que têm muitas vezes nome, já tem uma fama, é bem conhecido, sobe no altar para jogar pedra no pecador, sobe no altar para poder proferir palavras que escandalizam o evangelho. Pessoas que sobem no altar se dizendo homem e mulher de Deus, que por trás daquilo vivem em adultério, vivem em prostituição, vivem em fornicação. Então sobe no altar para pregar um evangelho que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Querem pregar esse evangelho, mas querem viver as suas vidas erradas, condutores cegos. Então a Bíblia fala que pela fé aqueles homens alcançaram. Enoque foi trasladado por Deus, porque ele alcançou a graça do Senhor, ele alcançou o amor de Jesus Cristo. Quantas pessoas, infelizmente, não quiseram aceitar a Jesus, não quiseram servir ao Senhor, preferiram servir outras religiões, seguir outros deuses. Mas aí a Bíblia fala que Deus deixou o livre-arbítrio para o homem escolher. Não cabe a nós julgar a ninguém, não cabe a nós apontar o dedo na cara de ninguém, mas sim orar para que o pecador se arrependa, sim mostrar para o pecador que Cristo salva, liberta, cura e transforma. Então, qual tem sido o seu papel dentro da igreja? Como tem sido o seu testemunho dentro da igreja? Porque está se tornando escândalo. Está trazendo para o evangelho vergonha. Está trazendo para o evangelho que não deveria. Por causa de vós, por causa das nossas atitudes.
O evangelho de Cristo está sendo blasfemado na boca dos ímpios, dos gentios, que a Bíblia fala, né? E com isso eu faço uma pergunta: o seu testemunho tem agradado a Deus? Meus irmãos, nós somos falhos. Não se fala em perfeição em homem nenhum, que não existe. Em alguma coisa falhamos. Mas só que nós, quando reconhecemos a nossa falha, pedimos perdão a Deus. Quando reconhecemos o nosso erro, pedimos o perdão e a misericórdia do Senhor. Mas só tem pecado, vamos falar assim, números de pecado, que as pessoas estão cometendo por falta de vergonha na cara, por usar a Bíblia como uma fonte de renda. Eis que eu te mostro a toalhinha que é da unção, o paletó de não sei o que, essa água aqui eu vim com ela de Israel, esse azeite aqui foi consagrado lá em Jerusalém. Irmãos, para com isso. A Bíblia fala que pela fé os antigos alcançaram. Eles alcançaram pela fé. A fé é aquilo que você não vê. A fé é aquilo que não está ao seu alcance. A fé é aquilo que é impossível a teus olhos. Então não venha trocar o sangue de Cristo, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, por coisas palpáveis, que veio com unção, que está cheio da graça, esse que está com mistério, está no seu... Irmão, para com isso. Quando as pessoas começam a usar o Evangelho de uma forma para atrair o público para dentro da igreja, para poder deles usufruir e tirar dinheiro. De fato, eu pergunto, essa pessoa está alcançando um testemunho que agrada a Deus? Não está. Digno é o obreiro do seu trabalho? Digno também é a obra que necessita para ser mantida nessa terra. Muitos templos são alugados, então nós temos que ter a manutenção do templo. Mas há uma diferença da manutenção do templo, há uma diferença daquele que está usufruindo das coisas de Deus, e há uma diferença daquele que sobe no altar só para apontar o pecado do próximo. Ah, mas porque blasfemou contra Deus? Ah, não, porque falou de... Irmãos, se blasfemou contra Deus, não cabe a nós julgar. Se murmurou da obra, não cabe a nós agir, cabe a nós pedir a Deus por essa pessoa, pedir a Deus que tenha misericórdia dessa alma. Porque se eu estou julgando um pecador, significa que eu vou cometer. Se eu estiver julgando um pecador, eu estou cometendo pecado tanto quanto ele. Ele é pecador e eu sou uma pessoa que conhece o Evangelho e estou cometendo pecado por julgar. Em vez de eu orar, em vez de eu pedir a Deus, em vez de falar, Senhor, tem piedade dessa alma porque ela não sabe o que ela faz. Eu quero pegar as redes sociais para poder julgar. Eu quero pegar as redes sociais para poder condenar. Irmãos, cuidado. Pessoas entram nas redes sociais se fazendo de profeta e vendo isso e vendo aquilo. Em vez daquilo ser uma coisa que vai edificar, acaba virando uma bola de neve de escândalo. Acaba virando uma bola de neve de confusão. Então, igreja do Senhor, tome cuidado. Tome conta da sua vida. Se preocupe em orar pelo seu próximo, em amar o próximo. A ideologia de gênero, a escolha disso, o problema é de cada um. O nosso dever é amar os inimigos, amar aqueles que nos odeiam, que nos caluniam, que nos perseguem, amar aquele que está lá fora no mundo, amar e não julgar suas atitudes. Se a atitude é errada, se a atitude daquela pessoa não agrada a Deus, nós não temos que julgá-la, mas colocar na mão do Senhor e pedir ao Senhor que salve, que liberte. Pergunte para uma mãe que ela tem um filho que está nas drogas, se ela o odeia. Ela ama aquele filho, mas ela não ama a atitude dele. Pergunta para uma esposa que todos os dias vê o seu marido chegar em casa embriagado. Se ela tem prazer em ver aquela atitude, não. Mas o sonho dela era que aquele homem não bebesse, não chegasse em casa naquele estado. Porque talvez quando ela casou com ele não era assim. Então é isso que eu quero te dizer, o amor, ele supera muitas coisas. Ele faz com que nós vencemos muitos obstáculos. Mas a língua, se não tomarmos cuidado, ela incendeia um bosque. Então, igreja do Senhor, o seu testemunho tem agradado a Deus? Enoque foi trasladado porque o seu testemunho agradou ao Senhor. Isso antes dele ser trasladado, ele dava um bom testemunho. Abraão foi considerado amigo de Deus. Então, Lázaro, quando falaram Lázaro, seu amigo, então uma pessoa íntima, está doente. Intimidade com Deus.
Seja como Abraão, intimidade. Seja como Lázaro, intimidade. Seja como Jacó, que lutou com aquele anjo: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Então, a intimidade com Deus faz com que, em vez de julgarmos alguém, em vez de apontarmos o dedo sobre alguém, faz com que oramos por aquela pessoa, por mais errado que esteja a vida daquela pessoa. Meus irmãos, presta bem atenção na coisa. Deus destruiu Sodoma e Gomorra pela situação crítica que a cidade estava. Hoje, meus irmãos, será que o mundo não está pior do que Sodoma e Gomorra? Está, irmão. Só que hoje Deus não vai punir a terra como puniu em Sodoma e Gomorra. Deus vai tirar os seus escolhidos. Membro que acendem um bosque, cuidado aonde tu vai parar. Não, irmã, eu tô salvo. Mas fala da vida alheia, fala dos outros, fala de tudo que vem pela frente, fala de todo mundo que tem dentro da igreja, só sabe julgar, só sabe condenar, só sabe... Cuidado, porque os homens do passado alcançaram testemunho. Eles serviam a Deus de corpo, alma e espírito. Não tenho que concordar com o pecado, não tenho que aceitar o pecado, não tenho que apoiar o pecado. Eu tenho que amar ao pecador. Eu tenho que amar aquela pessoa. Eu tenho que respeitar a sua escolha. Eu tenho que respeitar as suas decisões, porque é ela com Deus. Se eu falei para ela de Jesus e ela não quis ouvir, amém. É o direito dela, é a escolha dela. Eu não tenho que julgá-la. Não tenho que apontar. O pecador acaba sendo aquele que está dentro da igreja, julgando de fora, apontando o dedo nos de fora, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não adianta saber e não viver. É melhor tu não saber nada. E o pouco que você vai lendo, vai aprendendo, você vai vivendo, porque cada dia ela se renova, do que você julgar que conhece de capa a capa e não vive nada. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Correndo atrás dos seus sonhos.